Vamos orar ao Senhor. Pai amado, amo o Senhor de todo o meu coração. O Senhor é o centro de todas as coisas. Esvazio-me mais uma vez de mim mesmo, para que a sua graça, o seu esplendor, o seu brilho seja manifesto nos meus olhos. As pessoas me ver e entender que nessa janela há brilho, porque tu habitas dentro de mim. Assim peço-lhe, Espírito de Deus vivo, faça-se presente no meio de nós, porque certamente aqui há remanescente, há escolhidos, há uma noiva que te quer de verdade. Sendo assim, alimento, Senhor, os seus pequeninos, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Hoje vamos estudar a carta aos Hebreus. E hoje apenas será uma introdução. Nós vamos entender, inclusive eu estarei lendo o início da carta dos Hebreus, que é uma introdução. É uma introdução que vai falar do mais importante, que introduz o mais importante, Yeshua. Outro nome, Jesus. Jesus Cristo, o Messias. Hebreus, como se fala o nome, tem um destino. Ou seja, a carta foi escrita para um povo específico. Em cartas anteriores estudamos Coríntios, que também tinha um destino. E os coríntios a carta foi direcionada para um povo cujo tinha uma cultura, cujo adoravam outros deuses. A carta foi direcionada a pessoas que eram pagãs, mas pagãs, gentios, aceitaram Cristo, desejaram o conhecer e assim Paulo, que falava com os gregos, que falava com os romanos, que falava com os judeus, orientado pelo Espírito Santo, orientava a tratar a cultura e apresentar, obviamente, o centro de todas as coisas, Jesus Cristo, o Messias. E a carta aos Hebreus, meus amados, é destinado aos Hebreus. Olha isso, que tremendo. Por que é importante estudar a carta aos Hebreus? Aí você pode falar, mas pastor Cris, eu não sou hebreu, né? Mas é tão maravilhoso, obviamente, se está no Novo Testamento, se for no Antigo Testamento também seria importante, mas se está na palavra do Senhor e que tem propósito, a igreja deve ser instruída. No decorrer dessa carta, ao estudá-la, vamos aprender sobre festas judaicas. Por quê? Porque vocês vão entender acerca da cultura hebraica. É muito importante. Lembra que os gentios, nós, somos um enxerto. Fomos enxertados a uma videira, a uma oliveira, cujo já o povo escolhido, os hebreus, já estavam e faziam parte dessa árvore. Muitos foram arrancados. Por quê? Porque não quiseram e não reconheceram o dia da sua salvação. Mas Jesus, escolhendo Cristo, escolhendo vocês que estão nos vendo, pois enxertou nessa figueira, nessa videira, nessa oliveira, parte daqueles que pertenceria ao seu corpo, à igreja do Senhor. Vocês não podem esquecer que
nos inícios, a igreja primitiva, né, os primeiros cristãos eram hebreus. Não eram gentios, Jesus começou a dar oportunidade em Jerusalém para os hebreus. Muitos não receberam, não quiseram, mas a carta aos hebreus é uma oportunidade. Inclusive, você pode se perguntar, mas como evangelizar um judeu? De que forma alcançar, chegar a um judeu? Recorre à carta aos hebreus. Porque justamente nada melhor do que um Paulo, cujo foi um mestre da lei, cujo foi um fariseu, que com todo o seu entendimento e sua formação, com Gamaliel, que era na sua época um homem muito instruído, ou seja, talvez o homem mais capacitado dentro do conhecimento da lei, pois foi instruído para se ensinar Paulo. E Paulo, juntando a letra com o Espírito, pois nós vamos ver, vai nos instruir acerca de muitas coisas. Agora, vamos também descobrir, nessa carta aos Hebreus, quem escreveu Hebreus. Quem? Será que foi Paulo? Será que foi Timóteo? Ou será que foi outra pessoa? Opa! Na verdade, o autor não foi identificado. Mas, eu vos repito, meus amados, assim como Moisés, que sobe o Monte Sinai para apresentar as tábuas, pois o Senhor, para quem tem intimidade e procura intimidade, certamente escreverá para assim Moisés descer do Sinai e assim instruir o seu povo. O Senhor vai nos dar lindas revelações hoje. No decorrer desses estudos de Hebreu, irei falar, assim diz o Senhor. Os que me conhecem sabem que quando falo, assim diz o Senhor, que é o Senhor mesmo. Que minha língua resseca, que meus lábios apodrecem, se eu não falar aquilo que não provém de Deus. Porque é muito sério. Os falsos profetas se espalharam em muitos lugares do Brasil e das outras nações. Sempre teve muito temor, muito tremor em dizer, assim diz o Senhor. Fui instruído pelo Espírito Santo em ter cautela e assim falar quando deve ser falado. Então, meus amados, preparem-se. Nessa carta aos Hebreus, você vai entender como um hebreu pensa. Como apresentar Jesus para um hebreu. Vamos lendo. Hebreus 1 diz: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados,
Ele se assentou à direita, a majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei teu pai, e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quantos aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, disse: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre dos teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Bom, vamos falar sobre essa introdução. Eu não vou falar já chegar, mas quem escreveu Hebreus? Já vamos falar em breve. Bom, vamos lá. Para seu entendimento, meus amados, a carta dos Hebreus, o que nós temos lido aqui, ela apresenta a importância de Jesus. Jesus é o centro. Toda pregação tem que falar dele. A palavra apresente Jesus como rabino. Sim, Jesus era rabino. Apresenta Jesus como sumo sacerdote. Apresenta Jesus como legislador, juiz, mestre, acima de Moisés. Opa. Para um judeu falar isso, porque Moisés para um judeu falar que ele está acima de Moisés, pois o autor introduz Jesus como acima de Moisés, acima de Josué, acima de Paulo, acima dos anjos das cartas à igreja, acima dos anjos também celestiais. Vamos lá. Alguns acreditam que o apóstolo Paulo, ou até mesmo Timóteo, escreveu o livro de Hebreus. Mas presta atenção. Querem saber quem escreveu Hebreus? Acredito que sim. Pois esteja atento que eu vou falar por parte do Senhor. É numa reunião de líderes estão os liderados. E nas conversas entre Paulo e Timóteo se entende claramente os estudos aos hebreus. Ou seja, nada melhor do que um discípulo para escrever
todo um conhecimento de um fariseu ensinado por Gamaliel. Aleluia! A escrita do livro aos Hebreus, isso inclusive os historiadores estão em acordo com aquilo que eu vou falar, os escritos do livro dos Hebreus ocorreu antes da destruição do templo, ou seja, antes de 70 anos depois de Cristo. Mas quem escreveu o livro de Hebreus foi Timóteo. Timóteo foi quem escreveu o livro dos Hebreus. Timóteo e Paulo assentavam-se na reunião dos líderes a escrever o livro dos Hebreus. E enquanto o apóstolo Paulo falava dos seus ensinos e do seu conhecimento, por quê? Porque ele era um fariseu, né, meus amados? Ele foi adquirido esse título pelo próprio Gamaliel, pois o que acontecia na reunião? Os seus discípulos que estavam na reunião, eles ouviam e anotavam absolutamente tudo. E conforme Paulo falava a respeito de Hebreu, Timóteo escrevia. Conseguiu pegar? Bom, alguns teólogos têm dentro da sua teologia, dentro do seu raciocínio, dentro dos seus conteúdos, que o livro aos Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Outros dizem que o livro de Hebreus foi escrito por Timóteo. E outros dizem que foi por um discípulo que conheceria muito bem Paulo ou conheceria muito bem Timóteo, ou seja, seria uma pessoa muito perto, com vínculos, familiaridade, muito perto desses dois. Só que o nome, ele não foi identificado. Mas, na verdade, na reunião de líderes, se assentam os líderes e se comentam os feitos. Se ensina sobre festas, se ensina sobre a teoria, sobre a lei, sobre a descrição da lei, sobre os conteúdos da lei e se ensina sobre os argumentos da lei. E nada melhor de falar sobre Hebreus, meus amados, do que o próprio apóstolo Paulo conduzindo quem? Timóteo, que estava ouvindo com seus discípulos a escrever. O apóstolo já estava avançado em idade naquele momento. Já era um velho em idade naquele momento. Então o discípulo que tinha menos idade, estamos falando de Timóteo, escreveu. Porém, ambos conversavam sobre o livro de Hebreus. E seu autor, escuta isso, o seu autor, ele não foi um autor desconhecido. Como assim, pastor? Quem é então o autor? Não foi o apóstolo Paulo. Mas sim quem colocou a mão sobre a pena. Porém, a tinta vinha de Timóteo. Paulo falava, mas quem era o autor de Hebreu? O Espírito Santo, que colocava a sua mão sobre a pena de Timóteo, que estava a escrever aquilo que Paulo falava. Ali está as respostas para quem quer saber, meus queridos. Bom, um dos maiores, meus queridos, relatos que o livro de Hebreus faz, o que é? O que nós temos entendido naquilo que temos lido? É trazer a explicação, a existência do verbo
colocando a importância do Filho de Deus, Yeshua. Como já lhes falou, é centro de todas as coisas, como o princípio, como o primeiro, né? Como o sacerdote real, um rabino, um mestre da lei, um conhecedor como sumo sacerdote, como um legislador também e como um juiz. Como um juiz cujo, nem mesmo Samuel, na época do Antigo Testamento, teve tamanho valor do que o próprio Yeshua, o próprio Jesus. Paulo, um fariseu, ele teve a revelação, meus amados, para os hebreus. Para o povo judeu que Jesus é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem maior valor do que todos os anjos. Yeshua, inclusive, é comparado com os anjos terrestres e os anjos celestiais. Os anjos terrestres são aqueles que dominam a letra. Presta atenção. Os anjos terrestres, que a Bíblia relata, são aqueles que dominam a letra. Ou seja, aqueles que guardam a igreja. Os pastores são os anjos que são relatados, né? Como sendo os anjos das igrejas, né? Os pastores, os líderes, cujas cartas, né? Das igrejas da Ásia, né? Tinham seus endereçados, né? Esses pastores, que eram os anjos da igreja, que a Bíblia relata, eram servos do cumprimento da obra do Mestre. E a carta também relata que os anjos celestiais, os anjos que eram pessoas, os anjos celestiais serviam. Por quê? Porque eles não se assentavam à destra do Pai. E também a carta faz as seguintes perguntas. Olha o que diz: por acaso os anjos se assentariam à destra do Deus Pai? Por acaso um anjo foi chamado de filho? Ou seja, a carta, meus amados, enaltece e exalta o nome de Jesus sendo o primeiro, maior do que os anjos. Importante, né, gente? Para um hebreu, saber que o Filho do Deus vivo veio. Quando Jesus se apresentou como Filho de Deus vivo para os fariseus, foi blasfema para muitos. Blasfema! Você diz que você é filho do Deus vivo? Muitos não querem entender essa revelação. Então, antes, era ensinado aos hebreus de que forma? Como Paulo diz, que era ensinado pelos profetas. Por profetas, Isaías, Abacuque e outros profetas, né, do Antigo Testamento, porque os profetas e juízes, eles traziam os assuntos de Deus, não somente para a nação, mas também para todo o povo hebreu, mesmo estando em terras estrangeiras, como assim Daniel esteve. Porém, meus amados, o livro de Hebreus, ele traz a importante informação que devemos guardar a profecia. Devemos guardar a profecia, devemos respeitar e honrar os profetas. Devemos crer no ministério profético, porque ainda, escuta isso, ainda há profetas para essa geração. Mas, acima de todos os profetas, acima de Moisés, acima de Josué, acima de Paulo, está o nome que está acima de todo nome, o legislador, o mestre, o juiz, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória,
aquele que está acima de tudo e de todos, Yeshua. Então o apóstolo Paulo, meus amados, em conversa com Timóteo, ele traz a importância de Jesus Cristo para os hebreus e para a igreja do Senhor, porque ele teve a revelação. E Timóteo, o seu fiel escudeiro, o que ele fez? Como seu discípulo fiel, né? Ele ouvia e ambos atentamente falavam os assuntos dos hebreus. Mas os religiosos dizem, ainda não consideramos um autor para o livro de Hebreus. O que muitos religiosos dizem. Outros dizem que é Paulo, outros dizem que é Timóteo, outros dizem que um autor desconhecido, mas assim diz o Senhor. Em verdade, eu vos digo que na conversa entre líderes, Timóteo anotava tudo o que se ouvia do apóstolo Paulo, que recebeu as instruções de Gamaliel e conhecia como bom fariseu, toda a lei de Moisés. Aleluia! Que lindo! Que presente o Senhor está nos dando. Vamos lá? Vamos no capítulo 2 e nós vamos continuar aquilo que o Senhor tem a nos instruir. No capítulo 2 diz, Paulo ditando, Timóteo escrevendo, mas o Espírito Santo a nos falar. E diz, por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provocou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciamos tão grande valor? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmado pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com sua vontade. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos. Tremendo isso aqui. Não foi a anjo que ele se sujeitou ao mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Vamos entender esse trecho. É um pouco complexo. Eu confesso que é um pouco complexo. Mas assim, o Senhor fala para as pessoas simples, o Senhor fala para pessoas, para teólogos.
O Senhor fala para científico, o Senhor fala para fariseus, o Senhor falará para muitos, mas é necessário. Afinal, o Senhor quer salvar todos cujo tem um coração inclinado para eles, independente de quem for, né? Bom, vamos lá. Aqui o autor, meus amados, o apóstolo Paulo, que fala por intermédio do Espírito Santo, né? E Timóteo, ele descreve e exalta mais uma vez Jesus Cristo coroado em glória. Jesus Cristo coroado em glória. Há um momento, há um tempo, cujo a Bíblia relata Jesus Cristo coroado em glória. E que inclusive perante os anjos e perante a toda a criação, ele ainda não tinha sido coroado de glória como filho amado, como um sucessor ao trono. Entenda isso, meus amados. Isso às vezes é um pouco difícil de entender, porque Jesus Cristo foi coroado rei, recebeu sua coroa quando assim fez prova. Na terra, vencendo Satanás, tomando a chave da morte das mãos de Satanás, sujeitando-o debaixo dos seus pés e assim dando oportunidade a toda a geração, por meio de Cristo, se tornarem seus irmãos. Jesus antes era príncipe, herdeiro, filho unigênito, mas príncipe, e todo príncipe se prepara a quê? A ser rei, a se tornar rei. E quando Jesus triunfou Satanás, morreu e ressuscitou, e depois foi à direita do Pai, a Bíblia fala que ele foi coroado, ou seja, ele demonstrou, ele provou aos anjos caídos quem ele era de verdade, aos anjos que o servem, ontem e para sempre, e também aos homens, que era rei. Você sabe que antes, na primeira grande batalha que houve, no céu, no terceiro céu, você sabe que havia uma grande batalha lá. Antes mesmo, inclusive, do homem existir. E Satanás e 1/3 dos anjos foram expulsos do terceiro céu. Mas você sabe que quem lutou contra Satanás não foi Jesus. Foi Miguel que lutou e que o expulsou, que o venceu e o expulsou do terceiro céu. Não foi Jesus. Mas ali está. A segunda grande batalha ocorreu quando assim o rei, o príncipe, assumindo e fazendo prova para todos os seres celestiais, veio ao mundo para se também firmar seu reinado na terra e revelar sua identidade de rei. E para ser rei, precisa ser coroado pelo próprio Pai, cujo delega sua herança a quem quer designá-la. Então, o Verbo, Jesus, sempre esteve. Jesus sempre esteve, mas para vocês entenderem, meus queridos, ainda não tinha sido coroado de glória. Porque perante os anjos e perante os homens,
o seu testemunho não estava claro. Os anjos, para seu entendimento, eles sabiam da importância do seu reino e a importância da sua existência, mas foi feito menor, foi feito ainda sem sua coroa de glória. E Jesus sempre esteve ao lado do Pai, mas o Pai, antes da sua vinda na terra, o Pai não o manifestou no tempo antes da morte da cruz. O Pai não tinha o manifestado. Consegue me seguir? Entender? No entanto, amados, como já lhe falou, quem derrotou Satanás, Lúcifer, lá no céu e o expulsou foi Miguel e não Jesus. Mas quando assim este foi coroado de glória, então trouxe debaixo dos seus pés o príncipe dos anjos, Satanás, né? E o deixou sobre aflições para a salvação dos demais. Porque assim o Senhor pisou na serpente, foi lá no inferno, tomou a chave da morte e assim ressuscitou, porque Ele é o grande vencedor. O Senhor foi coroado de glória, meus amados, e inclusive de honra e justiça, sendo Ele maior do que todos. E mesmo menor, Ele se fez servo, diz a palavra do Senhor. Mesmo menor, provou por causa da compaixão do Senhor Deus Pai. Jesus Cristo provou pela graça que através da morte houve vida. E pelo fato de submeter à morte de cruz, isso lhe trouxe glória eterna. E Jesus foi coroado perante os anjos do Senhor e perante toda a terra, porque assim o Senhor quis. Além disso, Ele fez com que o Senhor se assentasse à destra do Pai. Assim o Senhor fez para que sua glória, seu esplendor, seja visto entre os homens e entre os seres espirituais. O Senhor, como se diz a palavra do Senhor, testificou sinais, testificou os milagres, várias maravilhas, através dos dons do Espírito Santo, né, aos homens, testificou através dele aquele Jesus cujo Paulo falava, aquele Jesus cujo Timóteo testificou no livro dos Hebreus. Nessa introdução, nós aprendemos que o autor, ele revela que o Senhor o exaltou como sumo sacerdote e com suprema corte o escolheu entre todos, porque assim diz o Senhor, veio de ti e voltou para ti, assentando-se em glória. Esse livro, ele exalta o sublime, a sublime presença do Eterno. Exalta o sublime poder de Jesus Cristo, que ainda não tinha sido manifestado. Tente entender, amados, que o seu poder e sua glória e o que ia fazer ainda não estava claro. Consegue entender isso? Mesmo que inclusive os profetas anunciaram o que estaria por acontecer. Isaías anunciou o que iria acontecer. Os profetas do Antigo Testamento anunciavam aquilo que iria acontecer. Mesmo que Moisés anunciou o que poderia acontecer. Mesmo que inclusive Isaías clamou, e mesmo até João Batista, apresentando a sua importância, ainda não estava claro
perante os anjos e perante os homens. E foi necessário que o Senhor fosse coroado. Foi necessário que o Senhor Pai coroasse o Senhor Filho como o Senhor de glória e majestade. E o rei colocou um calçado debaixo dos seus pés, e todos tiveram que se sujeitar a esse calçado, cujo as suas sapatilhas passou a calçar o príncipe dos anjos, e os demais anjos a reverenciá-lo por sua grandeza, poder e majestade. E então, aquilo que santifica, como aqueles que são santificados, são todos de um. É o corpo da igreja, meus amados. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Aleluia! Ou seja, por causa de Jesus Cristo, meus queridos, somos santificados e somos todos um. E nesse versículo 11 que acabei de ler aqui, o Senhor fala da importância da igreja, para seu entendimento. Amém? Glória a Deus. Pois nós devemos ser igreja. Nós devemos ser igreja em Jesus Cristo e não igreja, como muito se vê por aqui, igreja da diminuição do seu nome, em colocar Jesus Cristo numa figura apenas representativa, como há em algumas religiões que colocam outras figuras como maior importância e relevância, acima do Mestre, acima do próprio Filho de Deus. Nem os anjos estão acima dele. Nada está acima dele. Pois ele foi coroado com honras, glória e majestade. E assim está escrito: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. E mais, porém nele a minha confiança. E outra vez, aqui estou eu com os filhos que Deus me concebeu. Glória a Deus. Nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo e Timóteo, eles falam claramente do exaltar a Jesus Cristo. Amém? E que os filhos dos homens, estamos falando aqui da igreja de Cristo, da noiva, né? Os irmãos reunidos na congregação dos santos, tenha Jesus Cristo como sumo sacerdote da igreja, porque ele foi coroado de honra e de glória. E visto que a igreja se reúne, meus queridos, para a congregação, então, obviamente, eles participam da carne e do sangue, ceando, tendo comunhão e participando das mesmas coisas que antes era permitido participar na ceia dos santos. Entende? Aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar? Pois por causa da morte, ele foi coroado em honra e aniquilou o império da morte e aniquilou o diabo. Aleluia! Livrou todos nós da morte, porque nós estamos todos sujeitos à servidão e escravidão. Na verdade, o Pai não tomou em conta a desobediência dos anjos, uma vez que aqueles que estão em glória já têm sua condenação.
quando desobedecem, claro, obviamente. Mas o Pai, ele levou em consideração a desobediência do homem. Pois o Senhor Jesus levou sobre si toda a morte, toda a dor, todo o pecado da descendência de Abraão para si e nos trouxe a justa paz. Assim está escrito, meus queridos. Por isso que convinha que ele fosse tudo o que for semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, para ser fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus para expiar o pecado do mundo, o pecado do povo. Convinha que o Verbo se fizesse carne. Convinha que ainda não fosse coroado com coroa de glória. Convinha que ainda não se assentasse no trono de glória, porque era necessário que ele fosse semelhante aos irmãos. Primeiro, o apóstolo Paulo e Timóteo dizem à igreja dos Hebreus que era necessário que ele se faça verbo. É necessário ele se fazer homem para manifestar a misericórdia e graça de Deus. E se tornou pelo Pai fiel e sumo sacerdote naquilo que vem de Deus, naquilo que é do Senhor, porque Jesus também é Deus. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você sabe que que Jesus foi tentado em tudo? O Senhor foi tentado. Por isso que o Senhor, ele é capaz, inclusive, de nos ensinar, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Pois o Senhor provou, experimentou a maldição do mundo, a maldição do pecado, se submeteu a se tornar homem e ser tentado como homem. Mas, concluindo esse estudo, meus amados, ele venceu. Jesus venceu a tentação, venceu o pecado, venceu a morte. Por isso que nas mais altas nuvens ele está coroado de glória, justiça e louvor. Ele é Yeshua, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Aleluia! Essa é a introdução desse livro, cujo nós vamos aprender muitas coisas. É lindo, meus amados. É lindo aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar ao Eterno? Feche os seus olhos. Pai amado, como não se maravilhar perante aquilo que o Senhor nos entregou para aqueles que quiseram bem se assentar na mesa do Rei, já coroado, a serem servidos pelo Senhor, cujo até o dia de hoje usa servos para que no meio também de liderazgo, de liderança, alguns possam anotar aquilo que o Espírito Santo tem para dizer. Muito obrigado por nos instruir, por tornar pessoas mais sábias pelo conhecimento, pelos ensinamentos. Obrigado pela delícia do seu alimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.